Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ludiane, sou professora, atuo na educação especial há cerca de 9 anos e eu vim aqui fazer esse vídeo para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre as atribuições do professor que atua na elaboração de material, na adaptação curricular dos alunos com deficiência, né? Ele pode ser um chamado professor de apoio especializado ou professor mediador. E, bom, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer que há uma diferença muito grande quando a gente se refere ao professor, por exemplo, de apoio especializado e de profissional de apoio escolar, tá? E aí, antes de começar, eu queria ler para vocês um trechinho do que diz a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Bom, então vamos lá. O que diz aqui no artigo 3º sobre o profissional de apoio escolar? É a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Bom, então aqui nesse artigo fala, né, desse profissional que ele é responsável por fazer essas três funções, né? Alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência, tá? E aí, agora, a lei fala sobre professor de apoio especializado? Não. O que acontece é o seguinte: existem as normas e legislações a níveis federais, né, que orientam os municípios acerca das suas funções e atribuições, né? Então, professor de apoio educacional especializado, ele é um cargo que ele não tem a sua regulamentação aqui, por exemplo, na LBI, tá? A LBI fala de profissional de apoio, assim como fala também dos professores para o atendimento educacional especializado. E o que a LBI ainda fala aqui no artigo 3º? Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes de Libras, de guias, intérpretes e profissionais de apoio. E aí, segundo a LBI, ainda falando sobre o AE, o que ela fala sobre isso, tá? Então, vamos lá. O atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços, e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia, tá? Aqui está falando do atendimento educacional especializado, para que ele serve. Bom, e seguindo também nessa mesma linha, a LCI também fala do atendente pessoal, que ela pode ser uma pessoa, um membro ou não da família, e com ou sem remuneração, ela vai prestar cuidados básicos à pessoa com deficiência, tá? E também fala do acompanhante, daquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Bom, e aí a pergunta que não quer calar, e aonde está, nas legislações, o professor de apoio educacional especializado? Na verdade, ela não está atribuída aqui, né, na LBI e nas legislações. O que acontece em muitos municípios, por exemplo, no município que eu atuo, é que fizeram, por exemplo, a junção da nomenclatura apoio ao cargo do professor, né? E, e aí ficou professor de apoio educacional especializado. Mas só lembrando que essa nomenclatura apoio, ela é destinada ao profissional, aliás, ela está no cargo de profissional de apoio escolar, que é diferente do cargo de professor. O profissional de apoio, ele é um profissional como se fosse, né, um cuidador, né? E a função dele é realizar as funções da vida prática um aluno sem autonomia,
como, de repente, fazer a mobilidade de um aluno que não tem a sua locomoção garantida, a questão de higiene pessoal, de alimentação, e isso não cabe ao professor, tá? Na verdade, aqui a lei ela só fala do professor do atendimento educacional especializado, né? Esse professor, ele atua nas salas de recursos institucional, né? Que é um direito que deve ser garantido a esses alunos. E, na verdade, então, qual deveria ser a nomenclatura ou o nome correto para o professor, né, com habilitação, que passou pelo magistério, né, ele deveria ser um professor mediador ou um professor educacional especializado, onde as suas atribuições seriam somente naquilo que ele tem habilitação, ou seja, na criação, na adaptação de materiais pedagógicos do currículo, na assistência pedagógica a este aluno, né? Na escrita de relatórios, na observação do seu desempenho, das suas funcionalidades, das suas necessidades. E aí, o que acontece, por exemplo, em alguns municípios, né? É que por conta dessa junção de nomenclatura, né, há também um acúmulo de função, porque aí o professor também ele começa, por exemplo, a atuar em uma área que não lhe compete. Por exemplo, um professor ele atua, por exemplo, no EJA, né, lidando com alunos adultos. E aí ele tem que fazer, por exemplo, a mobilidade de um aluno adulto, onde ele vai primeiro precisar de quê? De força física, estamos falando de peso corporal, estamos falando de competências, às vezes, da área da saúde. E como que uma pessoa ela vai ter a preparação física, vai saber lidar com certos movimentos para fazer essa mobilidade. Então, isso seria o papel do profissional de apoio, onde provavelmente esse profissional é um profissional de ensino médio, com curso de cuidador, primeiros socorros, ou cursos até que demandem um pouco da área da saúde. Porque, por exemplo, existem situações que o aluno necessita de uma assistência até maior e não cabe ao professor realizar manobras onde ele não tem essa expertise, né? E é por isso que esse profissional ele é tão necessário dentro das escolas. E aí o que acontece é porque, por falta, às vezes, né, do conhecimento, enfim, até mesmo de ter um conhecimento sobre as legislações, eu vi está acontecendo, por exemplo, em muitos casos é que os professores estão adoecendo por conta não só da sobrecarga de trabalho, né, porque tem que dar assistência a vários alunos com vários diagnósticos ao mesmo tempo, e ele também tem que atuar numa função, realizar manobras que ele não tem competência e às vezes demandam são até da área da saúde. Por exemplo, até mesmo no município que eu atuo, tem o caso de uma aluna que ela faz uso de sonda, não tem autonomia, e essa aluna quase veio a óbito na unidade escolar, né? E a professora ela realmente não soube lidar com essa manobra, até porque ela não tem competência técnica para isso, né? Mas chegando a profissional que não é da prefeitura, mas é da onde a aluna é assistida, chegou e fez essa manobra. E aí a aluna conseguiu, né, voltar ao seu estado de normalidade. Por isso que a função do profissional de apoio, esse profissional, ele deve estar dentro das escolas para dar assistência a todos os professores e demais profissionais que atuam junto à educação especial. Bom, e acerca dessa diferença, né, de funções, dessas diferenças de atribuições, existem várias legislações federais que comprovam, né, as diferenças de um cargo para o outro. Bom, então, falando um pouco desses fundamentos, assim, números, né? Por exemplo, temos aqui o parecer CNE-CEB número 11 de 2004, aprovado em 10 de março de 2004,
consulta tendo em vista o artigo 58 da Lei 9.396, 96 da LDB, e a resolução institui diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Nós temos também o parecer de número da CNE-CEB número 13 de 2009, aprovado em 3 de junho de 2009, sobre as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade de educação especial. Também existe, né, um documento do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Especial, uma nota técnica, número 19 de 2010, tá? 8 de setembro de 2010, que trata dos profissionais de apoio para alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, matriculados nas escolas comuns da rede pública de ensino. E olha que interessante também, nós temos também um parecer homologado, um despacho do ministro, publicado no Diário Oficial da União, do mês de agosto de 2021, tá? Do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, tá? E o assunto é sobre orientações para o atendimento ao público da educação especial, tá? De julho de 2020, que trata de orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da pandemia. E aqui, nesse documento, é bem interessante que, mais uma vez, ele faz um contexto com os outros documentos, falando acerca da volta dos alunos com deficiência, né, como deve ser todo esse trâmite no contexto da pandemia, e, mais uma vez, né, na diferença desses profissionais que atuam na educação especial. Então, gente, né, para resumir, né, mais um pouquinho aqui o assunto, porque o assunto assim, ele é muito amplo, né, existe sim a diferença do profissional de apoio para o professor, tá, que atua na educação especial, ou professor mediador, ou professor de atendimento educacional especializado, ou professor de apoio especializado, tá? Profissional de apoio é um profissional dedicado à alimentação e locomoção dos alunos com deficiência, e o professor de apoio, tá? Como algumas prefeituras de nomenclatura, é um professor, mais um professor, né, que atua na educação especial, mas na parte pedagógica, tá? Fazendo essa mediação de conteúdo, né? O que ele deve fazer? Ele observa aquele aluno, ele identifica o que? As suas potencialidades, necessidades e dificuldades, para daí traçar um plano individual, individualizado para aquele aluno, juntamente à equipe, né, que compõe o corpo pedagógico da unidade escolar. E daí ele vai, juntamente com o professor do AEE da sala de recurso multifuncional, ele vai traçar estratégias para poder, como vai se sair esse aluno, né, dentro da sala de aula ou diversos espaços da escola, né? Esse é o papel do professor de apoio ou professor mediador, tá bom? Então, espero que tenha conseguido mais ou menos explicar para vocês, né, com as câmeras, mas, enfim, a diferença dessas duas funções. E se você tem mais alguma dúvida, eu vou disponibilizar o meu contato, e você também pode estar tirando mais algumas dúvidas com relação a esse assunto, e eu vou estar trazendo mais vídeos também sobre isso, tá bom? Até mais, tchau, tchau.